Balance Scorecard, nos dias de hoje, certamente muitos de vocês já ouviram falar, é um conceito que não é propriamente novo, muitas das empresas se calhar ainda não ouviram falar, por isso para elas é novo, mas é um conceito que surgiu no início da década de 90, o que significa que já surgiu há mais de 20 anos. O que é interessante também é que muitas vezes não se associa o Balance Scorecard a uma outra questão que é fundamental. Não podemos falar de Balance Scorecard se não falarmos de uma coisa muito importante nas empresas, que é precisamente a estratégia. E o que é a estratégia numa empresa? A estratégia não é propriamente um conceito novo. Já em 1965, Igor Ansoff dizia que a estratégia é um conjunto de regras e tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação entre a empresa e o seu ecossistema. Claro que hoje em dia nós temos condições diferentes, provavelmente conhecemos muito mais do mercado, conhecemos muito mais a realidade empresarial, no entanto, a estratégia é algo que está intrinsecamente ligada à empresa e, por isso, não é normal que as empresas saibam qual é a estratégia da outra empresa. Mais recentemente, e um dos principais promotores deste conceito, Michael Porter, em 1980, diz que a estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas, também podem ser defensivas, para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. Ou seja, na prática, a estratégia é fundamental para que se obtenha sucesso organizacional. Mas melhor do que eu para falar sobre a estratégia, temos precisamente um dos responsáveis pelo conceito de Balance Scorecard, o professor Robert Kaplan, que juntamente com David Norton fizeram ou criaram o próprio conceito na década, como eu disse, no início da década de 90. Ele primeiro foi publicado na revista da Harvard Business School, um artigo que depois veio a ser muito citado, quer ao nível empresarial, quer ao nível da consultoria, quer ao nível da investigação científica também, e por isso vou-vos deixar com um pequeno vídeo. Eu peço apenas desculpa pelo vídeo estar em inglês, mas não tivemos tradução. Eu julgo que também que vocês todos percebem em inglês, uma vez que Balance Scorecard é um conceito em inglês também. Só, então, 2 minutos. Understand what are the critical objectives. But this is a big problem. It's very hard to communicate strategy. The Balance Scorecard with its system of objectives and measures gives a certain clarity to the strategy that did not exist before. But you still need a process to get that message out to the employees. One CEO was particularly effective with an innovative idea. He made it a point, anytime he visited a regional office, to walk the halls and stop randomly at one of the locations where an employee was working. The employee would look up, see the CEO over his or her shoulder, and stop work, of course, say hello. And the CEO would greet them and said, "Do you mind if I ask you a few questions?" I said, "Oh, go right ahead." At which point, CEO reached into his jacket pocket, opened up a piece of paper. The piece of paper was the strategy map for the company. And he placed the paper in front of the employee and says, "Do you know what this is?" Sometimes the employee would say, "No, I don't know what that is." No, that was not a good answer. But it was not the employee's problem, it was the employee's supervisor's problem, because it was the supervisor who was supposed to get the message out to the employees. Assuming the employee said, "Yes, well, that's the company's strategy map and scorecard," then he said, "Oh, that's terrific. Could you explain it to me?" Now the employee had to explain the strategy to the CEO of the company. Few failed in that, but some got through that, and then the CEO said, "Okay, one more question." He said, "I know I interrupted you, and could you explain what you were doing just before I started to talk to you, how that related to one or more of the objectives that's on this strategy map?" He said the first several times he did this in the various offices, he was disappointed in the answers. He said, "I also noticed that after I left that office, there was a flurry of emails as all the employees wrote to their friends and colleagues in all the other offices and said,
If the CEO shows up, you better be prepared to answer these 3 questions. What is the strategy map? What is the strategy? Can you explain it to me? And how have I done my job differently as a result of knowing the objectives on that strategy map? And it really emphasized the critical role for communication. And it's a novel use of information. Normally we think about accounting information or performance information as something to monitor and evaluate. But its true power is the ability to communicate strategic objectives to employees and align their day-to-day activities to the high-level objectives. Another company did something also very innovative. They gave every employee a pen. So, gee, that's a very nice pen, thank you very much. What's the connection? Well, in addition to being a nice pen, if you opened it up, inside you could pull out the strategy of the company. So the strategy map was right there and close to their heart. There's something they could always carry around with them. So it's possible to have some fun and still be very effective in communicating strategic objectives and performance measures to all the employees in your company. E tivemos aqui Robert Kaplan a falar sobre estratégia. Como viram, estratégia é algo muito intrínseco à empresa. Os próprios trabalhadores devem saber a estratégia da empresa, mesmo aqueles que estão ao nível operacional. Naturalmente que a estratégia deve ser comunicada e muitas vezes o falhanço das empresas não está precisamente nas condições financeiras, muitas vezes pensamos que o problema é apenas financeiro, está muitas vezes na forma como a comunicação não flui na organização de cima para baixo. E depois, naturalmente, que o efeito que isso tem é das pessoas darem o feedback de baixo para cima. E claro que a estratégia deve ser comunicada de forma efetiva, de forma eficaz. E isso, muitas vezes, pode ser feito por alguns exemplos, como o professor Robert Kaplan aqui apresentou. A estratégia não é nada de especial, não é nada de muito complexo, não são relatórios de 500 páginas, podem ser feitos numa página A4 ou até em menos que isso. O que importa é que todos tenham conhecimento da estratégia, o que importa é que todos estejam, de alguma forma, imbuídos na mesma estratégia. Mas falar do Balanced Scorecard não basta falar apenas da estratégia, temos que falar também de outras questões. Temos que falar, por exemplo, da missão, da visão e dos valores. E as empresas, normalmente, quando se fala destes conceitos, elas publicam de forma orgulhosa nos seus websites. Por exemplo, se repararem aqui, esta visão, missão e valores é de uma empresa que está disponível na internet, foi retirada da internet. Não sei se por acaso algum de vocês consegue determinar qual é a empresa. Eu não consigo ver. Eu posso ler. Diz visão, como vemos o nosso futuro, temos uma visão muito clara sobre o que o futuro nos reserva, somos a empresa líder de mercado. Continuaremos a ser pioneiros e abraçar os desafios globais e múltiplos de mercados, mantermos-nos como a primeira escolha dos clientes, atuaremos como sempre no setor de telecomunicações, já dá aqui alguma ideia, com padrões de excelência, com uma equipa forte, motivada, flexível e capaz de fazer a magia acontecer. Já conseguem ter uma ideia? Sim, não tenho ideia. Como? Isso. Esse líder do mercado, TMN. Já não é consensual. Curiosamente, vou-vos surpreender agora, esta é informação relativamente à zona. Okay? O que as pessoas comunicam, o que as empresas comunicam, nem sempre é, se calhar, aquilo que as pessoas pensam, ou as outras pessoas pensam. E por isso, esta é a informação que está no site da Zona e que assume como a sua visão, como a sua missão, como os seus valores. Um outro exemplo, e este aqui já aparece ali, é no Grupo Amorim, só para dar também um outro exemplo, diferente do outro mercado. Reparem, a missão já é muito mais complexa em termos de texto, já aparece aqui gerir profissionalmente e numa ótica internacional o portfólio de negócios, tem a ver já com uma abrangência maior do próprio negócio, de forma a maximizar a criação sustentável de valor, etc, etc. A visão, consolidar a posição de líder mundial da indústria de cortiça. Curiosamente, todos são líderes quando apresentam a sua empresa, de alguma forma, isso também é uma política, ou é uma forma de comunicarem eficazmente, ou se quiserem, uma forma de marketing da própria empresa.
Tendo em conta estes dois conceitos fundamentais, ou estas questões fundamentais que estão subjacentes ao Balance Scorecard, vamos ver então o que é o Balance Scorecard. Para algumas pessoas, certamente já viram um modelo do Balance Scorecard. Ele basicamente é balanceado. Balance significa que é balanceado com várias perspectivas. Temos uma perspectiva financeira, uma perspectiva do cliente, uma perspectiva de processos internos de negócio e uma perspectiva de aprendizagem e crescimento, e daí o conceito de balance tem a ver com esta abrangência. Tem a ver também com a questão de termos indicadores não só retrospectivos, mas também prospectivos. Isto significa o quê? Significa que nós vamos nos basear em dados históricos, nomeadamente ao nível financeiro, da contabilidade, da gestão financeira, mas também temos indicadores que nos podem dar indicações ou informações sobre aquilo que poderá acontecer. Ninguém pode prever o futuro, mas podemos pelo menos ter uma ideia, e esse balanceamento acaba por ser importante neste conceito. Porquê é que surge o Balance Scorecard? Uma das razões fundamentais que o próprio professor Kaplan refere é precisamente porque as empresas normalmente, e se calhar vocês conhecem algumas, baseiam a sua avaliação do desempenho apenas numa perspectiva financeira. Vamos ver a rentabilidade dos capitais próprios, a rentabilidade das vendas e, basicamente, a sua informação e a sua gestão baseia-se nesse tipo de indicadores. O Balance Scorecard vem precisamente ultrapassar esse problema e, como veem, a perspectiva financeira é apenas uma das 4 perspectivas do desempenho organizacional. E, olhando para a perspectiva financeira, ela não aparece por acaso no topo do modelo. Ela não aparece por acaso porque, efetivamente, é mais importante. Se eu vos perguntar a uma empresa, naturalmente, qual é o objetivo da empresa, ninguém vai dizer que a empresa existe para fazer solidariedade. Ela pode fazer, mas o objetivo fundamental é ter lucro no final. E esse é o motivo principal da perspectiva financeira estar no topo. Só que a visão e a estratégia, os conceitos que falamos anteriormente, são precisamente aqueles que estão no centro do Balance Scorecard. Porquê? Porque o Balance Scorecard só faz sentido se nós soubermos muito bem qual é a nossa visão, qual é a nossa estratégia e, a partir daí, conseguirmos explaná-la num modelo, como é o caso do Balance Scorecard. O que é que diz a perspectiva financeira? Diz que, para ter sucesso financeiramente, como é que devemos aparecer perante os acionistas, perante os detentores do capital. A perspectiva do cliente, que aparece em segundo lugar, entre aspas, para alcançar a nossa visão, como é que nós devemos aparecer perante os nossos clientes. Estas são questões que nós devemos colocar todos os dias à empresa. Em termos de processos internos de negócio, como é que nós podemos satisfazer os nossos acionistas e os nossos clientes e em que processos é que podemos ser excelentes. Muitas vezes o problema não está no desempenho financeiro, o problema não está no atendimento ao cliente, tem a ver com a forma como nós fazemos as coisas. E em Portugal nós temos, efetivamente, muito a melhorar nesta área. Nós fazemos as coisas muito ineficientemente. Muitas vezes nós vemos situações de pessoas que demoram uma semana a fazer um trabalho que podia demorar 1 hora. E isto tem a ver com processos eficientes de negócio. Nós não temos, muitas vezes, as pessoas fazem com a melhor boa vontade, só que não têm informação para poderem fazer. E por isso é que existe precisamente a base de tudo, que é a perspectiva de aprendizagem e crescimento. E é esta a base que muitas vezes faz desplotar todo o resto, todas as outras perspectivas de forma eficaz. E então, na aprendizagem e crescimento, é precisamente como o próprio nome indica, é criar condições para que as pessoas depois possam naturalmente ser excelentes nos seus processos de negócio e naturalmente e consequentemente bons para os clientes e financeiramente. E na aprendizagem e crescimento a questão que nós colocamos é, para alcançar a nossa visão, como é que nós sustentaremos a nossa capacidade de mudar e melhorar. Hoje em dia, nos tempos que correm, com uma competitividade tal que existe nas organizações e no mercado, nós temos que ser capazes de melhorar, temos que ser capazes de mudar sistematicamente, temos que ser capazes de inovar constantemente. Inovar, reparem, não significa criar novos produtos. Não é chegar aqui e dizer agora vou criar um computador que faz XPTO coisas. O que interessa muitas vezes inovar, por exemplo, inovar significa nós termos um processo mais eficiente de negócio.
Isto pode ser uma inovação para nós e isto é fundamental. Em termos práticos, cada uma destas perspectivas pode efetivamente, ou deve efetivamente, ter quatro itens que são fundamentais, que são os objetivos estratégicos, são os indicadores, as medidas ou indicadores, as metas e as iniciativas. Porque não basta nós dizermos que queremos ser muito rentáveis para os nossos acionistas. Não basta dizer que nós vamos prestar um serviço excepcional aos nossos clientes. Nós temos que traduzir isso na prática. E na prática é através de objetivos. E os objetivos, como sabem, têm que ter formas de quantificar. E para isso existem os indicadores. Temos que definir metas, porque se não definirmos metas, nós podemos ter qualquer resultado, que qualquer resultado é bom. E depois, para que isso aconteça, o que é que vamos fazer? E aqui estão alguns exemplos apenas. No caso da perspectiva financeira, aumentar receitas próprias. Claro que o indicador será o valor das receitas próprias que nós obtivermos, mas nós temos que definir quanto. Aumentar em 20% o valor que recebemos, por exemplo, e como é que vamos fazer dinamizando as vendas. Depois isto, naturalmente, estas iniciativas terão que ser muito mais detalhadas, muito mais explicadas. Inclusive, nós temos e devemos colocar um responsável pela própria dinamização das vendas e da própria iniciativa. A perspectiva do cliente, por exemplo, melhorar a satisfação do cliente, mas isto é muito pouco concreto e, por isso, nós temos que criar um indicador, índice de satisfação do cliente. E o que é o índice de satisfação do cliente? É o índice que permite saber como é que os clientes estão em termos de satisfação. Aqui, se calhar, certamente não era inferior a 10, seria um índice de satisfação, por exemplo, superior a 90%. Isso seria um bom índice, uma meta para atingir. E depois, naturalmente, uma das iniciativas que nós podemos fazer é acompanhar os clientes no pós-venda, fazer algo que os clientes valorizam e que, naturalmente, fiquem mais satisfeitos. Na perspectiva de processos internos de negócio, podemos aumentar a nossa eficiência dos serviços. No caso, por exemplo, um dos indicadores é o número de pedidos resolvidos por mês. Aumentar em 10% esse indicador pode ser uma meta e adotar uma metodologia mais eficiente pode ser, efetivamente, uma iniciativa. Relativamente à perspectiva de aprendizagem e crescimento, e se repararem, ela aparece aqui na base, melhorar a formação interna é claramente um dos objetivos que deve ser colocado. Esse objetivo pode ser traduzido depois no indicador de número de horas de formação por trabalhador. Aumentar em 10% esse número de horas pode ser a meta e adequar as formações às necessidades dos trabalhadores. Curiosamente, nos tempos que correm, e eu queria chamar esta atenção apenas por uma questão muito simples, num tempo em que nós temos que fazer mais com menos, curiosamente nós fazemos normalmente o contrário, que é precisamente, nós temos exemplos práticos ao nível central, governamental, em que nós fazemos um corte na base. Reparem, se vocês fizerem numa planta que está a crescer, se vocês deixarem de deitar água, o que é que acontece à planta? Certamente vai crescer muito mais, não é? É isso que se está a fazer muitas vezes. E o que as empresas normalmente fazem é isso. Cortam na formação. Cortam naquilo que permite, reparem, depois otimizar e dinamizar todas as outras perspectivas. E é isto que está errado. Nós temos claramente exemplos, quer ao nível do nosso governo, quer ao nível do Estado, quer ao nível da administração local, quer ao nível das empresas. O que é curioso é que isto é transversal ao país todo. Nós cortamos na educação. Nós cortamos na base, naquilo que é estratégico. O que é que nós fazemos? Nós tentamos encontrar fontes de receita imediatas. E o que é que nós fazemos? Limitamos o crescimento a médio e longo prazo. O nosso país, durante os últimos anos, e foi sempre um pouco assim, eu tenho pena de dizer isto, mas nós olhamos sempre no curto prazo. Olhamos sempre para resolver o problema do dia seguinte. E não pensamos que daqui a 10 anos nós temos que ter um país. Nós temos que ter uma economia. E nunca pensamos nessa questão. Essa questão depois vai ser pensada daqui a 10 anos. Infelizmente. Só que o balanço scorecard não se fica por aqui. Uma das características mais interessantes, aquilo que eu referi anteriormente tem a ver com os indicadores, tem a ver com as metas e tem a ver com as várias perspectivas, mas o que é fundamental é nós criarmos aqui uma relação de causa e efeito que é fundamental para o sucesso das iniciativas, o sucesso dos objetivos. E reparem
Normalmente começamos pela base. E se nós olharmos para a perspectiva da aprendizagem e crescimento, nós podemos ver aqui que melhorar a formação interna pode ser um objetivo com o número de horas de formação por trabalhador como indicador. Mas isto está associado a algo. Isto deve estar associado a algo. Na perspectiva seguinte, que é dos processos internos do negócio, nós vamos melhorar o serviço, por exemplo, através do indicador de número de reclamações mensais que, objetivamente, teremos que reduzir. E isto, melhorando o serviço, o que é que vai implicar? Melhorar a satisfação dos clientes. E como é que nós medimos a melhoria da satisfação dos clientes? Através do índice de satisfação. O que é que isto vai provocar, provavelmente? Provavelmente vai provocar um aumentar dos recebimentos, porque os clientes estão mais satisfeitos e vão, naturalmente, aumentar os recebimentos. Isto é só um exemplo, mas é o mapa estratégico da empresa que o Kaplan estava a falar há pouco, tem a ver com isto. Tem a ver com a definição da empresa dentro do Balance Scorecard, mas depois, naturalmente, fazer aqui uma relação de causa e efeito entre os vários indicadores que, de alguma forma, depois efetivem, no final, com uma melhoria da perspectiva financeira. Só que o Balance Scorecard, e uma das questões que foi falada para hoje, o Balance Scorecard, apenas numas breves palavras, não se aplica apenas ao setor privado, curiosamente. O Balance Scorecard pode ser aquilo que nós quisermos, entre aspas. O Balance Scorecard não precisa de ter 4 perspectivas rígidas, como aquelas que são apresentadas no modelo. Ele pode ser adaptado. E um dos exemplos, isto só para vos dar um exemplo, pode ser adaptado às vossas empresas, às vossas organizações, às vossas associações sem fins lucrativos, mas existe quem tenha também investido na investigação do Balance Scorecard, especificamente para o setor público. Ou seja, é possível também termos um Balance Scorecard para o setor público. E vocês perguntam-me, mas então a perspectiva financeira fica no topo? Não, claro que não. É que no setor público nós, supostamente, o Estado não pretende dar lucro, como sabem. As empresas sim, o Estado não. O Estado tem uma missão. E essa missão, em vez de estar no centro do modelo, está no topo. É aquilo que o Estado quer. É aquilo que o Estado deve fazer. E a missão no topo significa que, para alcançar, tem que pôr logo a seguir a perspectiva mais importante para o Estado será, naturalmente, a perspectiva do cliente. E quem nós definimos como cliente, como é que nós criamos valor para o cliente, são as questões que se devem colocar. E aqui, naturalmente, para podermos executar a nossa estratégia, para desempenharmos a nossa missão, nós temos, naturalmente, algumas restrições. Como sabem, hoje ainda mais. Ou seja, uma restrição financeira, claramente, porque nós temos limitações de dinheiro, como sabem, e temos também uma limitação dos processos internos. Muitas vezes, na administração pública, por exemplo, nós temos condições que são específicas. Temos um número de trabalhadores, temos questões, por exemplo, de não poderem ser despedidos, de haverem condições que já existem e que é difícil alterar, e por isso os processos internos são também uma limitação. Por isso, como é que nós podemos adicionar valor para os clientes e, ao mesmo tempo, controlar os custos? É uma questão financeira que se coloca ao Estado. Por outro lado, como é que nós satisfazemos os clientes sem descurar as limitações orçamentais, pelo que os processos também têm que sobressair? É outra questão ao nível dos processos internos. Claro que na base, também como no modelo empresarial, nós temos precisamente a base que é aprendizagem e crescimento, a inovação e aprendizagem, que são, efetivamente, a base de tudo. E aqui é o que vamos fazer para permitir o crescimento e mudança, indo ao encontro das necessidades dos clientes. Se eu vos perguntasse o que é que o Estado tem feito em relação a isto, certamente não terá sido, ou não é, propriamente aquilo que poderia, eventualmente, permitir depois desempenhar melhor a missão. Nós temos aqui, e reparem, os dias de hoje também são um pouco controversos em termos daquilo que são as lógicas das instituições. Nós vemos muito mais o Estado preocupado com a questão financeira também, como as empresas, que não deveria ser, naturalmente, e, de alguma forma, muitas vezes, condicionar a sua estratégia, condicionar a sua missão exclusivamente na área financeira. Daí que o Balance Scorecard para o setor público tenha uma lógica diferente, mas que é também fundamental. Claro que há vantagens e desvantagens do Balance Scorecard e, para terminar, não podia deixar de falar nelas.
Claro que vocês, esta é uma pequena abordagem sobre o Balance Scorecard, naturalmente teremos ainda espaço para perguntas e respostas, para questões, mas o Balance Scorecard é algo complexo, não é algo que se fala em 10, 15 minutos. Isto era só para dar uma ideia da ferramenta e do modelo, para terem uma noção. Mas é verdade que existem vantagens e também desvantagens. Naturalmente que, na minha opinião, as vantagens são maiores, ou são em maior número do que as desvantagens, mas também existem desvantagens. Uma das vantagens fundamentais é que a perspectiva, a visão equilibrada da empresa, através das várias perspectivas, é fundamental. Por outro lado, existe uma relação entre as medidas, aquela relação de causa e efeito que eu falei, que deve existir, porque a empresa pode fazer as medidas e não colocar nenhuma relação. Mas se não colocar nenhuma relação, também o Balance Scorecard perde muito da sua eficácia. Depois, a estrutura, a estratégia, a visão no foco da administração é fundamental que, e por isso eu comecei por aí, é fundamental que a empresa saiba qual é a sua estratégia. É fundamental que a empresa, antes de implementar qualquer modelo que seja de gestão, que saiba exatamente o que é que quer, para onde é que quer ir. E isso é fundamental também. Por isso está no foco e no centro do própria ferramenta. Potenciar a comunicação da estratégia da empresa, aquilo que o professor Kaplan disse, que era o trabalhador operacional, deve saber qual é a estratégia da empresa. Se ele for perguntar, se o CEO for perguntar ao trabalhador, ele deve saber qual é a estratégia da empresa. Porque a estratégia tem que ser comunicada até ao limite do nível operacional. Porque se a pessoa não souber qual é a estratégia da empresa, existem várias desvantagens em relação a isso. Tem a ver muitas vezes com a própria desmotivação das pessoas, não saberem muito bem o que é que estão a fazer e isso também afeta a produtividade. Se a pessoa souber que está a fazer algo de útil, que está a construir algo de efetivamente interessante e importante para a empresa, sente-se muito mais motivado. Depois, uma clarificação da visão da empresa, que também tem a ver com esta informação prévia para o modelo, a combinação integrada de medidas de desempenho, e aqui estamos a falar de medidas financeiras. Eu posso ter a rentabilidade das vendas como uma medida financeira e o índice de satisfação dos clientes é uma medida não financeira. E, efetivamente, se calhar, se eu tiver clientes insatisfeitos, o que é que vai me acontecer daqui a pouco tempo? Provavelmente vão deixar de me comprar. E depois eu vou ficar surpreendido porque agora já não me compram. Porquê? Porque eu não sabia que os clientes estavam insatisfeitos. E essa medida o que me permite é prever, entre aspas, aquilo que poderá ser o futuro. Depois, alinhar o desempenho operacional com a estratégia e com os valores da empresa. Naturalmente que isto são várias vantagens, alguns exemplos de vantagens da ferramenta. Existem também algumas desvantagens. O Balance Scorecard, uma das questões fundamentais é que o Balance Scorecard foi criado nos Estados Unidos. É uma cultura muito própria. Nós podemos dizer, mas o Balance Scorecard se calhar não se aplica a Portugal, não se aplica à nossa cultura, que é normalmente o que nós fazemos quando não queremos muitas vezes aplicar conceitos de gestão mais desenvolvidos. É verdade, e nós temos que reconhecer que o conceito é muito americanizado. Exatamente, é muito específico, é muito culturalmente adaptado aos Estados Unidos. Mas o que é certo também é que o Balance Scorecard, desde que apareceu em 92, tem sido aplicado em empresas de todo o mundo. E muitas vezes é aplicado de uma forma eficaz, outras vezes não tão eficaz. Mas muitas vezes, e na maior parte dos casos, não tem a ver apenas com os fatores culturais. Tem a ver muitas vezes com fatores culturais, sim, mas da própria empresa. A empresa não está preparada para, se calhar não tem uma estratégia bem definida, não tem uma visão bem definida e por isso também a ferramenta acaba por não ser eficaz. Depois, outra questão é que é necessário o mapeamento das relações meios e fins e este mapeamento é uma questão importante. É também importante porque o que está subjacente por detrás deste mapeamento é um trabalho que deve ser bem pensado. É algo que a empresa tem que investir tempo, não pode de um dia para o outro dizer vou implementar um Balance Scorecard e no dia seguinte ele está implementado. Isto é um trabalho é um trabalho que é contínuo, é um trabalho que é moroso, é um trabalho que implica pensar. Hoje em dia as empresas não pagam às pessoas para irem
fazer controle das máquinas. As empresas, na maior parte dos casos, pagam às pessoas para pensar. E isso faz toda a diferença nos dias de hoje. Uma empresa que tem trabalhadores, claro que há funções operacionais, mas na maior parte dos casos, e hoje é fundamental que as pessoas pensem, até inclusive o trabalhador da máquina X que está a fazer um determinado trabalho. Ele próprio pode encontrar um processo mais otimizado para ser mais eficaz, ser mais rápido. É importante que as pessoas, que os empresários ouçam também esses trabalhadores. E é fundamental que isso aconteça. Claro que o pensamento, a mente das pessoas é aquilo que vale mais nos dias de hoje. Não é propriamente a força física das pessoas. Depois há outra questão que também poderá ser considerada aqui uma desvantagem, que é, muitas vezes os balance scorecards são feitos sem ligar isto a uma estrutura de recompensas. E a estrutura de recompensas é fundamental. As pessoas, se atingirem um objetivo, devem ser compensadas. Quando estávamos a falar de uma meta, não estávamos a falar de uma meta por qualquer motivo. Estamos a falar de uma meta porque as equipas que conseguirem, as pessoas individualmente conseguirem atingir essa meta, devem naturalmente ser recompensadas, e quem não atingir, também deve ser definida uma penalização para esse efeito. E por isso é que faz com que as pessoas estejam motivadas para alcançar um determinado objetivo. Caso contrário, não o temos. Agora, é evidente que isto é algo muito complexo, é algo que implica trabalho, é algo que vai, de alguma forma, mexer muito com a organização da empresa. E é fundamental que a empresa esteja preparada para isso. A empresa no seu todo e cada uma das pessoas em particular. Naturalmente, isso faz todo sentido. Eu terminava apenas dizendo o seguinte: nós não podemos gerir aquilo que não podemos medir. E esta é uma frase que conhecem certamente, que é do pai da gestão, Peter Drucker, e que, na prática, traduz um pouco aquilo que é a ferramenta do Balance Scorecard. Obrigado pela atenção e estou agora aberto às questões que quiserem.